hoje a gente vai falar de um tema um pouco parecido, que é muito relevante para quem está aprendendo inglês, que é palavras cuja semântica não são traduzíveis ao português e também vice-versa, né? Um idioma nada mais é do que um recorte da língua. É cultural, depende de vários aspectos, não só o linguístico, ou seja, são aspectos extralinguísticos que a gente chama. Então, com certeza, tem muita coisa no inglês para as quais eles têm palavras que no português não vai ter uma tradução exata. E aí, você vai me ajudar com esse papo hoje? Com certeza, a gente vai falar de várias palavras aí que não tem tradução para português. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Acho que o exemplo que é mais cotidiano, que tá aí para todo mundo, é o Google, certo? Google, teoricamente, é uma marca, é uma empresa, né? É uma das empresas aí da Alphabet. E já virou uma palavra no nosso vocabulário, ou seja, Google, de um nome próprio, um substantivo nome próprio, que é o nome da empresa, ele acabou virando um léxico. O que é um léxico? É uma palavra que detém sentido. E qual que é o sentido dessa palavra? Pesquisa. Né? Como se fosse fazer uma pesquisa usando esse site de busca em específico. Tem outros, né? Tem outros sites de busca, mas acho que a gente não usa, né? A gente só usa o Google aqui acho no que Brasil. o fato o nome da empresa ter virado a palavra para isso já prova qual foi a empresa vencedora nesse negócio de sites de buscas. As outras não deram tão certo assim. Mas vamos lá, fora o Google, né? Que inclusive em inglês você pode Google something, né? Você pode dar o Google em algo que seria to Google something. I'll Google a it. gente fala dar um Google, né? A gente fala dar um Google, mas no Isso. inglês o Google direto é o verbo. Virou um verbo, né? Ele como- é conjugado, tipo... É como se no português fosse googlar. Eu googlo, tu googlas, ele googa, nós googlamos. Acho que por ser difícil falar isso, o pessoal fala, não, dá um Google. O Dá um negócio de Google é mais googlar fácil. não vai dar certo. Mais fácil. Não é não? Muito bem, então esse é o exemplo clássico. Mas e aí, você tem mais algum exemplo nesse sentido? Text, né? Que era uma mensagem e virou um verbo. Um texto Isso. que virou mensagem, Que virou que mensagem. hoje em dia virou enviar uma mensagem. Exatamente. A gente fala enviar, né? Eles falam Text me. I'll text you, ou text me. A gente fez a mesma coisa com WhatsApp. WhatsApp, é verdade. Fala, é manda um verdade. zap. Não, Zap é... Quando for, você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na 8ª série eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos. Zap, mas você tem que pronunciar um I epentético assim, bem forçado. Zap, ó. zap. Zap, zap. É assim que a minha avó falaria, então... Eu sei que as coisas estão no português mesmo quando a minha avó começa a falar. A partir do momento que minha avó falou serve, zap, zap, eu sei que já tá no Brasil. Eu sei que chegou e pegou mesmo. Porque fora isso, é estrangeirismo. Não é não? Então. Quando você tá no Facebook também, em português, você tem a opção desfazer a amizade. Olha que negócio complexo. Desfazer a amizade. No inglês tem uma palavra muito mais simples pra isso. Que palavra que é essa? Unfriend, to unfriend someone. Quer explicar um pouco a construção morfológica dessa palavra? Sim, to un é o... Como é que é o nome agora? Eu Contrário. esqueci. Você tem quando a gente fala de morfologia, você tem um processo de sufixação. Isso. Sufixação A é você sufixação adicionar da palavra. sufixos. Você tem prefixos, que é o que vem antes, você tem pós-fixos, que é o que vem depois. Isso. Aí você tem o to, que indica infinitivo, ou seja, verbo nu e cru. E você tem o que é um prefixo de... Que é um prefixo de deixar de fazer algo, né? Então, se eu sou friend de alguém, eu unfriend essa pessoa, eu desamiguei essa pessoa. Olha, desamiguei. Esse gesto. Você conhece esse gesto? Belém, nunca mais fiz bem, né, Naé? Ensinei pra Naé esses dias. Olha só. A Naya daqui a pouco vai estar mais brasileira que vocês, Desamiguei. telespectadores. Tem muito linguista que fala que os idiomas são econômicos, eles tendem a cada vez diminuir mais, a cada vez cortar mais. Tem até um processo morfológico que chama clapping, que clap em inglês significa cortar. Então você vai cortando as palavras até elas terem ali um mínimo de reconhecimento sonoro que você consiga
se comunicar. Eu acho muito legal todo esse processo do inglês, no geral, de transformar tudo em verbo, né? E acontece muito mais do que no português. Nossa, muito. A gente não tem muito, né? A gente coloca outro verbo antes pra dar aquele sentido, tipo, dar um Google, mandar um zap. Agora, em inglês, eles transformam mesmo o substantivo num verbo, dane-se, bota o negócio lá e vira text, vira... Exatamente. Tem um like também, né? Tem dar um like, dar um like. Engraçado que esse aí... Você poderia falar em português, dar uma curtida. E a gente fala dar uma curtida. Mas a gente também é um povo que tende a gostar de estrangeirismo. O que é estrangeirismo? Palavras de idiomas estrangeiros. Então, acho que o brasileiro mais prefere falar dar like do que dar uma curtida. Dar uma curtida ou do que curtir. Mas esse do unfriend, ele é muito engraçado, porque é o que eu tava falando com o Pedro esses dias. Tipo assim, o ponto lá no Café com Coqueta foi: traduzir é pecado? Não, é pecado se você traduzir as coisas erradas e não é pecado se você traduzir o que é traduzível. E aí entra muito aqui, se você vai traduzir desfazer a amizade, em inglês seria algo como undo the friendship. Mas você nunca ouviria isso, nunca. E talvez eles não entendessem também. Undo the friendship? Talvez eles até entendessem, mas talvez... you mean... unfriend? Eu acho que isso aconteceria. Então, essa é uma coisa que não é passível de tradução, certo? Tem muita coisa também que aconteceria ao contrário, né? Do português para o inglês não rolaria esse processo. Tipo, mandar um beijo. É verdade, é não verdade. Send her kisses. É verdade, essa é uma coisa que também não é traduzível, mandar um beijo. Você sabe como fala isso em inglês? Mandar um beijo, que não existe, na verdade, tá? Já adianto, não existe. Sim. Mas a expressão mais equivalente seria send hello or tell someone I said hi. Mandar um beijo é muito mais legal. Mandar um beijo é muito mais legal, muito mais brasileiro, né? Manda um beijo pra ela. Então, tell someone I said hi. Tipo, diga a alguém que eu disse oi. Não dá o mais estranho, até que mandar um beijo, você manda um beijo, né? De longe. Agora manda um abraço. Como é que você manda um abraço? Aqui, faz assim, já sei, eu sei mandar um abraço. Isso! Como você faz o abraço. E manda... Aí! Eu queria falar uma coisa muito importante. Por mais que as palavras que a gente tenha estrangeirismos, né? Que é o caso do dar um like, WhatsApp, eles têm que ser adaptados à fonologia do português, senão fica muito estranho. Então, tem que ser o WhatsApp. Se você falar WhatsApp, não rola, né? Quando você vai falar dar um like, tem que ser dar um like, não é dar like. Então assim, tudo que a gente pegar de estrangeirismo, você tem que adaptar pra fonologia do português. Caso contrário, você vai soar bobão, ninguém vai soar chato e não tá correto. Pensando linguisticamente falando, não está correto. Tem que ser adaptado à fonologia do português. Já dentro desse contexto de rede social também, até o próprio nome das redes sociais, né? Facebook. Tipo, eu já conheci gente que, tipo, nossa, mas você é professora de inglês e fala Facebook. Sim, sou professora de inglês e fala Facebook. Porque você tá falando português, não inglês. É muito feio falar, eu fui lá no meu Facebook. Fui lá no meu Facebook e depois que eu reativei a senha do meu Instagram, eu fui lá ver um vídeo do YouTube pra poder baixar o WhatsApp. Então assim, não faz sentido. Quando você tá falando inglês, você fala inglês. Aí você fala Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Agora, quando você tá falando português, português é português. Não pode misturar as coisas. Você vai soar um bobão. Não faça isso. Fala em português, gente. Fala em português quando fala português. Fala like. Mas isso aí é síndrome de quem não sabe inglês, eu acho. E sabe aprender essas palavras e quer falar. Só porque aprendeu essas, né? É síndrome de quem só sabe uma palavra em inglês e quer usar. Olha, eu sei falar essa palavra. Eu sou muito americana, né? Não sei falar. E aí, mais algum? Post, né? A gente tava continuando no contexto de rede social. Post é palavra, porque a gente também é brasileiro, né? Fala post. Mas assim, o post, ele cabe em duas teorias. Da economia, falar post é mais fácil do que falar postagem. E do estrangeirismo também. Então por que o brasileiro fala post e não postagem? Pode ser essas duas teorias. E também acho que é uma palavra que a gente passou a usar por conta das redes sociais. Exatamente. E já é um lugar que a galera traz muito... Tem a sua própria linguagem. Exatamente. E tem muito contexto estrangeiro também, né? Crush ficou muito conhecido porque... Poxa, Crush, por que não me nota? Enfim, internet, né? Caiu ele Séries, na boca. cultura. Uhum. E sabe por que a gente adotou Crush?
porque no português não tem uma palavra muito específica. Não. O crush, ele tá meio que entre paquera, entre queda, ter uma queda por alguém. Tinha uma palavra que chama muito de broto. Broto. Broto, eu acho que broto era uma coisa... A plateia falou que é época da avó. Então, eu acho que a única palavra que chega mais perto é broto, porque é tipo alguém que você conhece, que você tem interesse, mas que você não tá namorando ainda, mas que, enfim, rola ali um interesse, então... Bem, antes da Rio ir pra próxima, se você tem um crush em mim, comentários, por favor. Ele adora, gente. Manda ver. Não fiquem tímidos. Estou aceitando o currículo, gente. Bom, eu gosto bastante de crush. Crush. A minha... Crochê. A minha mãe fala crush. Crush? Mãe, desculpa se você tá assistindo isso. Mas ela falava crush, acho que eu falei pra ela que era crush. Bom, tem brainstorm também, né? Que é uma coisa muito de paulista falar brainstorm. Faria Lima, né? Faria Alphaville, Lima. Paulista, startup, vamos lá. Vamos pro brainstorm. Job, vamos pro Não faz job. nada, não trabalha, não produz nada. A gente inteira em brainstorm. Se a gente fizer isso, se a gente fizer isso, só isso, né? Mas o que é? Explica aí pro pessoal. Isso. Brainstorm seria... Eu vi uma tradução no Twitter que é muito boa, que é Toró de Ideias. Gostei. É muito boa. Então... Tecnicamente não teria tradução, mas a galera do Twitter é muito criativa e aí criaram o Toró de Ideias. Toró de Ideias. E acho que define bem o que é, Define, né? Que é você sentar e ficar dando ideia de tudo que tem que fazer lá. Tipo, vamos fazer isso aqui. Pra quem não sabe o que é inglês ainda, o que é brain e o que é storm? Ok. Brain é cérebro, né? Nesse contexto seria mais uma tradução de ideia. E storm é tempestade, então... Tempestade de ideias. Cerebral, né? Vamos lá, vamos tempestade botar pra cerebral. trabalhar. Ia ser um Mindstorm, né? É que Brain mind... não é a massa. Brain olha que É uma interessante. tempestade no... Shadow tocou num ponto muito interessante. Brain se refere ao seu cérebro no sentido mais físico. E mind também é cérebro, mas no sentido mais... abstrato. A gente abstraiu aqui demais até. Abstraiu. Bom, vamos falar... Toró de ideias. Toró de ideias é uma boa tradução. Se você defende... Se você é um lusófono... PS, lusófono, quem fala português. Se você é um lusófono, patriota, defende a língua portuguesa e é contra o anglicismo, uso do inglês no português, fale Toró de ideias e não mais brainstorm. Não fala brainstorm, gente, fala Toró de ideias. Lluvia de ideas.